Olá, minhas lindezas, como vocês estão? Espero que tudo bem. Hoje, na nossa série Saúde, Qualidade de Vida e Gente do Bem, nós temos como convidada a doutora Patrícia Greco. Ela é a cirurgiã dentista e ela vai trazer para a gente um pouquinho da informação sobre a importância da nossa saúde bucal. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa saúde bucal interfere, está associada a vários tipos de outras doenças, ou seja, muitas doenças começam pela boca, assim, pela saúde bucal, dos dentes. Os nossos dentes, eles transmitem, eles conduzem vários tipos de bactérias e infecções para o restante do nosso corpo. Tem muitas doenças associadas a essa questão bucal, como por exemplo, as doenças cardiovasculares, diabetes, pneumonia, partos prematuros, pode estar associado também à saúde bucal. Em alguns casos, alguns estudos, até mesmo alguns tipos de cânceres. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, ter essa noção que não é simplesmente só tratar a cara e a questão estética, que é muito além disso, que a nossa saúde bucal interfere e ajuda a prevenir uma série de outras doenças, tá bom, meus amores? Mas eu vou deixar aqui a especialista no assunto, né, a doutora, falar um pouquinho com a gente. Eu agradeço desde já ter aceito o meu convite e a palavra com a nossa doutora. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou dentista e eu tô aqui para falar para vocês, a convite da Ângela, sobre a importância da saúde bucal no estado geral de saúde das pessoas. E sim, existe uma relação entre doenças bucais e doenças crônicas, sistêmicas do corpo. Eu vou começar essa conversa falando sobre doença periodontal, que é uma doença bucal muito prevalente na população, muitas vezes silenciosa, subdiagnosticada, e que as pessoas às vezes descobrem que tem doença periodontal quando perdem algum dente. Então, eu acho que todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que perdeu um dente porque o dente amoleceu, ficou molinho e teve que ser extraído. Isso é consequência da doença periodontal. A doença periodontal é uma infecção bacteriana importante que causa uma inflamação crônica que atinge os tecidos de suporte do dente. Ocorre uma reabsorção óssea em consequência dessa inflamação crônica, o dente vai ficando molinho e, se não diagnosticado e tratado a tempo, o paciente perde o dente, perde um ou vários dentes. Mas é uma doença que tem tratamento. Se diagnosticada, tratada e controlada, perder os dentes não é uma regra. Pode ser prevenido, pode ser tratado, se diagnosticado a tempo. Então, a pessoa que tem doença periodontal, ela não está condenada a perder os dentes, desde que haja um tratamento e um acompanhamento adequado. Mas a doença periodontal ativa, ela causa essa reabsorção óssea em consequência de uma reação inflamatória que o corpo produz para combater bactérias importantes que se alojam ali ao redor do dente e provocam toda essa perda. Mas essas bactérias, elas não ficam restritas à boca e aos dentes. Quem já teve alguma inflamação gengival sabe que o ato de passar o fio dental ou de escovar os dentes provoca um sangramento. E esse sangramento é uma via de mão dupla, porque pelo mesmo lugar que está saindo o sangue, ali é uma porta de entrada para bactérias que estão na boca. Então, esse tecido gengival acometido por essa infecção, inflamado, ele sangra com facilidade e ele é uma porta de entrada para essas bactérias que estão morando ali ao redor do dente. E essas bactérias, elas viajam pelo corpo. Então, elas entram por aquele sangramento gengival e elas vão se alojar em tecidos distantes.
Por exemplo, uma gestante que tem doença periodontal, ela pode ter um parto prematuro em consequência dessa infecção bucal. Por quê? Essas bactérias que entram pela corrente sanguínea, por esse sangramento provocado muitas vezes pelo simples ato de passar um fio dental, elas podem chegar ao útero. E lá no útero, elas vão provocar uma reação inflamatória de combate, né? Porque o nosso corpo, quando ele identifica uma bactéria num lugar onde ela não deveria estar, começa ali uma cadeia de reações e produção de substâncias que chamam as células de defesa para combater aquele micro-organismo patógeno. E no útero, especificamente de uma mulher grávida, essa infecção pode provocar uma contração muscular e consequente parto prematuro. Existe uma substância produzida para chamar células de defesa que chama prostaglandina. A prostaglandina, ela provoca contração muscular. Uma das consequências, né, da produção dessa substância é a contração muscular. E contração muscular numa gestante é uma coisa grave. Então, as pessoas, as mulheres que pensam em engravidar, deveriam procurar um cirurgião dentista para fazer exames de prevenção e tratamentos preventivos antes de engravidar. E depois de grávidas, deveriam ter um acompanhamento odontológico para tratar e prevenir doenças que possam causar prejuízo para sua gestação, para o seu bebê. Outra coisa muito importante que uma infecção odontológica pode causar é uma doença chamada endocardite. A endocardite, ela é muitas vezes fatal, infelizmente, é uma doença muito grave, que é uma infecção dos tecidos do coração. O que provoca, o que causa endocardite? Mais uma vez, né, são bactérias que viajam pelos vasos sanguíneos, pela corrente sanguínea, e que encontram no coração algum tecido lesionado, ou alguma válvula cardíaca, ou um stent que a pessoa tenha colocado. Muitas vezes, uma pessoa que tenha passado por uma cirurgia cardíaca, ela tem ali no coração sequelas, cicatrizes. E essas cicatrizes, esses tecidos lesionados, são um atrativo para essas bactérias. As bactérias estão correndo a corrente sanguínea, elas chegam no coração e encontram esses tecidos. E ali elas se alojam. E ali começa uma infecção dentro do coração, chamada endocardite. É uma infecção muito grave, muito difícil de ser tratada e muito importante. Então, sempre que você tiver um histórico de cirurgia cardíaca, ou se você tem alguma sequela de febre reumática da infância, você deve relatar isso para o seu dentista, tá? Porque o dentista, ele precisa, antes de qualquer procedimento que cause sangramento na sua boca, fazer uma profilaxia antibiótica que ele vai saber conduzir para evitar que você sofra de endocardite bacteriana, que é uma doença gravíssima. Então, você não pode deixar de relatar para o seu dentista qualquer histórico de doença cardíaca que você tiver, ou cirurgia cardíaca que você tenha passado. Vamos falar também sobre o controle do diabetes. O diabetes, ele é uma doença crônica que acomete milhões de pessoas no mundo todo. E existe uma relação muito séria do diabetes com a doença periodontal. Qual que é a relação que o diabetes tem com a doença periodontal? A doença periodontal, ela provoca uma inflamação crônica no corpo e a produção de várias substâncias para combater essa doença, essa infecção dentária. Essas substâncias dificultam o controle da glicemia. Então, quem tem diabetes e tem doença periodontal também tem dois problemas. Primeiro, o problema do controle da glicemia, que é muito dificultado
pela presença da infecção periodontal. E outro problema que o diabético tem é de controlar a doença periodontal por causa do diabetes. Então, o diabetes e doença periodontal é uma faca de dois gumes. Quem tem diabetes e doença periodontal vai ter dificuldade no controle do diabetes por causa da doença periodontal e tem dificuldade no controle da doença periodontal por causa do diabetes. Por que eu tô falando isso, né? O diabetes, a gente sabe que durante a pandemia a gente ouviu muito falar que pessoas que têm diabetes são pessoas do grupo de risco. Por quê? A diabetes, ela provoca uma dificuldade, ela causa uma dificuldade da pessoa combater a infecção, que é característico da doença. E a doença periodontal é uma infecção. Então, quem tem diabetes tem uma dificuldade em controlar infecções bucais. E por outro lado, essas infecções bucais também dificultam o controle do diabetes. Então, muitas vezes a pessoa tem um diabetes descontrolado, tem um foco de infecção bucal e não sabe. E tem dificuldade em controlar a sua glicemia. E muitas vezes isso é causado por esse foco de infecção bucal que a pessoa até desconhece. Então, a pessoa que é diabética, ela precisa ter um acompanhamento odontológico de perto. Muitas vezes isso não é conversado com o consultório dos médicos, né? A gente vai no médico e ali o médico fica muito preocupado com os exames laboratoriais e os medicamentos e tal. E o médico não se atém a esse detalhe de pedir para o paciente procurar um dentista e investigar algum foco de infecção odontológica. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente pode conversar também sobre doença sistêmica é sobre doenças cardíacas. Essas bactérias que viajam pelo corpo de origem odontológica, elas provocam um aumento de uma proteína que está muito na moda falar dela, que é o tal do PCR, que é a proteína C reativa. A gente já ouviu falar muito de PCR, muito de proteína C reativa. Essas bactérias, quando caem na corrente sanguínea, elas provocam um aumento do PCR. É uma reação imunológica normal do corpo para combater essas bactérias. Esse PCR, essa proteína C reativa, é um medidor de inflamação no corpo. Então, quando ela está muito alta, isso quer dizer que essa pessoa está com o corpo inflamado, está combatendo alguma infecção, está com uma resposta inflamatória muito alta. E a gente sabe hoje, pelos nossos conhecimentos mais modernos em cardiologia, que esse PCR alto é perigoso e predispõe a doenças cardiovasculares. Então, a pessoa que tem uma doença periodontal crônica, não tratada, ativa, ela vai apresentar um exame de PCR alterado. E esse PCR alterado predispõe as pessoas a terem algum problema cardiovascular. Então, gente, o recado que eu estou dando aqui para você nessa nossa conversa rápida, e depois a gente pode até desenvolver esses assuntos com mais propriedade, com mais profundidade, é que a odontologia, a boca, não tem como tratar dente separado de corpo, não tem como tratar a odontologia separada da medicina. Não existe doença que é só de boca, só da boca, e não existe doença que é só do corpo. As pessoas são integradas, não tem como separar a boca do resto do corpo. Não tem como tratar o corpo sem tratar a boca. Esse é um recado importante. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e eu estou à disposição para qualquer pergunta que vocês quiserem me fazer. A Ângela vai passar depois para vocês os meus contatos e eu estou à disposição para voltar a falar desse assunto se for necessário, tá bom?
Tenha um bom dia e até a próxima. Então, meus amores, vocês viram quão importante é cuidar da saúde bucal? É isso, sigam a orientação da doutora, vamos tomar esse cuidado, divulgue também para os familiares, para os amigos, que muitas pessoas não têm esse conhecimento. A gente pensa que realmente só essa questão de perder o dente, da estética, da cárie, não é. É muito além disso. Então, doutora Patrícia, mais uma vez eu agradeço ter aceito o convite, ter compartilhado conosco seus conhecimentos, as suas orientações. Espero que as pessoas curtam, compartilhem, divulguem esse vídeo. Eu vou deixar o contato da doutora aqui para gente, caso queira tirar alguma dúvida, a doutora já se colocou à disposição. Então entre em contato quem quiser e mais uma vez eu agradeço. E é um assunto assim de muita relevância. Ok, meus amores? Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos por assistir e até o nosso próximo vídeo. Um beijo.